Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? A vida adulta cobra da gente uma força que ninguém ensinou a usar. A gente tenta responder e-mails, atender expectativas, medos ao mesmo tempo, enquanto o corpo pede descanso e a alma implora por um pouco de silêncio. E no meio desse caos existe um desejo simples, quase infantil, que é ser feliz. Encontrar um ritmo que faça sentido, cuidar da mente e do corpo sem sentir que a gente está perdendo uma corrida que ninguém sabe quem inventou. Hoje eu entrevisto a médica Mariela Silveira diretamente do Corotel, um lugar onde o mundo fica mais quieto e a gente consegue, finalmente, ouvir a nossa própria vida pedindo passagem. E é daqui que eu recebo a mulher que dedica a sua trajetória a ajudar pessoas a viverem mais, viverem melhor e viverem com propósito. Apertem os cintos que a estrada da Mariela já começou. Mariela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Tudo bem, pessoal? Uma satisfação estar aqui com vocês nesse dia para a gente ter uma conversa aqui muito significativa, eu espero. Com certeza, eu já falei no Abre, mas para quem está só ouvindo, eu quero que vocês saibam que a gente está com um visual incrível. Estamos direto do Corotel. E assim, eu estou vivendo um momento de reconexão comigo. Então, eu quero compartilhar tudo que eu estou aprendendo por aqui com vocês. Mas, se você não escutou, volta um pouquinho no Abre para escutar um pouco do contexto, o que estamos fazendo aqui. E hoje vamos falar sobre autoconhecimento, tema que eu amo, vocês sabem. Mas, Mariela, você cresceu vendo seu pai, assim, cuidar das pessoas de uma forma completa. Seu pai que é o criador do método CUR. Em que momento, assim, você percebeu que não era só um cuidado médico, mas uma forma de enxergar o mundo? Sim, é verdade, né? Às vezes fica, quando uma vocação está sendo posta em prática, às vezes fica até curioso saber qual é o ponto da profissão e qual é o ponto do restante da vida, né? Porque ele se mistura muito. Muito, eu sinto isso também, como eu trabalho. E no caso do meu pai, sempre foi realmente muito misturado, porque era a bandeira, né, da vida sendo assim, a saúde, o olhar para a saúde, não somente o olhar para a doença, né? Que as pessoas pudessem pensar em prevenção, pudessem olhar para elas de uma maneira ativa no seu processo de saúde, isso sempre foi muito forte para ele e, portanto, na nossa casa como um todo, né? Então, eu já nasço nesse ambiente, né? Com um olhar de alguém que é extremamente apaixonado pela saúde, por enxergar que as pessoas têm a possibilidade de fazer transformações e tal. Então, da mesma maneira, o meu caminho também acaba sendo esse, né? Essa vai sendo as lentes que vão formando a minha visão de mundo, entende? Essa questão de ter tudo muito integrado, mesmo a saúde do físico, do mental, do emocional e a possibilidade, e a interação com o ambiente também, né? Então, desde cedo, acaba fazendo muito sentido para mim também essa visão. Acabo compartilhando desde cedo desse modo de enxergar a vida também, né? Mas ele foi um pioneiro, então, porque assim, hoje os médicos já admitem que existe algo além do óbvio, mas o médico se humanizar tanto não era comum quando ele começou. Não era comum. E realmente, eu vou te dizer que então na década de 60, enquanto ele fazia a faculdade de medicina, qual era o pensamento na época? Né? O pensamento era da doença, né? Era tudo muito focado na doença e tudo muito objetivo. Então, muitas vezes ele estava lá no hospital escola atendendo e aí ele era orientado pelos professores dele a dizer assim, seja o mais objetivo possível, não deixe o paciente falar muito, faça as perguntas para saber os sinais e sintomas e prescrever a medicação. Então, esse era aquele modelo. E aí, ele fazia, obviamente, isso, como sendo um estudante, e ele voltava à noite, depois de ter terminado todas as coisas, voltava para lá e poder
conversar com a pessoa, simplesmente ter a escuta e entender o que mais estava por trás daquela doença, daquela história, né? O que acontecia. Aí ele descobria muitas coisas, né? Descobria todo esse aspecto humano, descobria que aquela pessoa que estava tendo brigas familiares, descobria que aquela pessoa estava com dificuldades financeiras, enfim, e toda essa correlação importante que é do ser humano integrado mesmo, né? E que se a pessoa não tiver espaço para conversar, para ser ouvida, possivelmente ela também não vai estar satisfeita no seu resultado, porque nós somos seres integrais. Então, desde cedo ele viu isso e ele disse: nós vamos fazer uma medicina diferente. Nós vamos fazer uma medicina onde a pessoa seja vista como um todo e tenha esse espaço de efetivamente pensar em saúde, entende? Então, sim, ele foi pioneiro. Não se prescrevia antes exercício físico, sabe, Thaís? Era uma coisa que o médico prescrevia exercício físico, não se prescrevia. Ele já foi desde o início um prescritor e propriamente colocando em prática também, né, em toda a sua metodologia, a importância da alimentação. Alguns diziam: mas existem muitas doenças para ser tratadas, né? Claro, nós vamos tratar as doenças, sempre tem que ter esse olhar também, efetivamente, para se estudar as doenças e tratar as doenças, mas com um olhar profilático junto, o olhar da prevenção, o olhar integral de quanto os hábitos têm interferência e o ambiente, né, na saúde como um todo. Mas ser um pioneiro também é um desafio, porque muitas vezes as pessoas questionam a nossa credibilidade, a nossa sanidade, porque as pessoas falam: isso é besteira. Eu imagino que muita gente devia torcer o nariz para o método dele, mas ele seguia firme e forte. Eu acho que sim, eu acho que tem esse desafio sempre, né? Toda vez que está se falando de uma coisa nova para a altura, para o paradigma vivido, causa questionamento, causa... não é possível, e a medicação não, mas a medicação pode ser usada também, mas a gente precisa usar desse outro arsenal todo que é a medicina do estilo de vida. Nem existia essa nomenclatura, mas ele sempre falava já de estilo de vida, né? Então, sem dúvida, não foi fácil, mas ele foi super persistente nesse caminho dele, assim, até consolidar realmente bem o método e abrir as portas aqui do Curi. E as pessoas aí começaram a ver, né? Começaram a sentir na prática, de fato, né? Sim. Que essa possibilidade da pessoa ter um olhar integral e de trabalhar com os seus hábitos e mudança de comportamento, que isso realmente causa uma grande diferença no processo de saúde, né? Então, eu acho que aí tudo foi começando, mas sem dúvida, o início não foi fácil, não. Então, a gente pode dizer para os caroneiros que quando existe uma infelicidade na vida, por exemplo, em relação à carreira, em relação ao estilo de vida, se a pessoa está exausta, porque o que eu gosto aqui que eu estou gostando, né, do Crotel, é que você chega quase burnoutado, exausto, e é um momento para você voltar para si. Isso. Vocês nos obrigam, entre aspas, né, a gente se reconectar com todo o ecossistema que vocês oferecem. Então a gente pode dizer para o caroneiro que estar infeliz é um risco para a saúde? Com certeza. Eu acho que é interessante ter o teu ponto de vista, porque acho que é bem isso que a gente procura fazer mesmo, né? Estar infeliz é um risco definitivamente para a saúde, porque pode colocar a pessoa com mais dificuldades na questão imunológica, então ela fica mais suscetível a doenças, tá? Isso a gente sabe, a infelicidade nos deixa mais suscetíveis a doenças, altera padrão bioquímico nosso de interleucinas, enfim, então deixa isso. A infelicidade, ela vai levar a alterações do sistema nervoso central também e vão fazer com que o nosso nível de atenção, de memória, de raciocínio fique completamente prejudicado. A infelicidade pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, tá? Então, fazer com que a pessoa tenha mais chance de infarto, por exemplo. Então, é enorme essa relação de felicidade, de bem-estar e da saúde física. É muito grande. E aí, esse ponto da conexão é importantíssimo, né, Thaís? Porque às vezes o corpo ajuda a fazer com que a pessoa volte com a mente junto ao corpo, né? Perceba o presente. Então, na medida que ela está fazendo um exercício físico, na medida que ela está tendo uma massagem, qualquer técnica que faça a medidas corporais ajudam a pessoa na conexão com o presente, com aqui, com agora, que é onde está a vida acontecendo, né? Então é muito importante esse momento de parada para a conexão. Então, assim, tudo que a gente faz pelo nosso corpo afeta a nossa felicidade.
Ah, sim. Existe, então, uma via de mão dupla que a gente chama, tá? Então, porque quando a gente vai falar de felicidade, uma das dimensões da felicidade é a do físico. Existe uma relação grande de produção bioquímica mais saudável quando a gente está se exercitando, né? Os neurotransmissores, as endorfinas, a dopamina em si também, que não é ruim, a gente só fala do lado ruim da dopamina, mas ela pode ser naturalmente produzida, a serotonina, né? A nossa regulação de parasimpática. Então é muito grande, o físico, o exercício, o alimento, o sono, e também propriamente a questão física nossa humana, um abraço, tudo isso todos esses 4 fatores têm uma interferência muito grande nessa dimensão física da felicidade, sem dúvida nenhuma. Então é uma via de mão dupla. Ambos, o comando de sistema nervoso central, o cérebro, o pensamento, vai atuar no físico e vice-versa também. É muito, muito bonito de ver essa dinâmica. Eu estou trazendo tanto essas questões de felicidade, porque a doutora Mariela, ela é uma especialista em felicidade, inclusive ela recebe pesquisadores de Harvard aqui para orientar no método, então é um tema muito presente no Corotel. E assim, me chama muita atenção, Mariela, porque quando você fala, parece simples encontrar a felicidade, mas a gente sabe que não é. Então, com pequenas coisas do dia a dia. Mas por que a busca da felicidade ainda gera tanta frustração? Bom, excelente a tua pergunta. Eu acho que a busca da felicidade, e o que nos mostram alguns trabalhos, é que buscar incessantemente a felicidade é um fator de infelicidade. Olha que coisa, que paradoxo até isso, né? Mas é mais ou menos assim que acontece, tá? Então isso tá sendo visto. E aí tem uma metáfora que eu acho interessante, que é dada nesses estudos, que seria a gente tentar olhar simplesmente para o sol, né, buscando a felicidade. É horrível, vai machucar o nosso globo ocular, vai trazer uma série de dificuldades e aquilo ali não vai ser sustentado, a gente não consegue, machuca. No entanto, se a gente conseguir olhar para a simbologia do arco-íris, que é proveniente dos raios solares, né, junto com a água, a gente vai conseguir entender que tem diversas camadas, diversas cores e tal. E aí, a gente se aproximando do entendimento de cada uma das camadas, a gente compreende e usufrui da felicidade, entende? É essa metáfora, né? Porque a felicidade, ela não é um bloco só, ela é subdividida em diversas coisas que podem fazer com que a gente sinta esse estado construído. Ela não é uma emoção, ela é um estado construído, né? Então isso é divisor de águas, né? Isso eu acho tão interessante, tão importante explicar isso para a pessoa, porque a pessoa vai dizer, mas eu estou feliz, não estou feliz. Não é estou a melhor maneira de se falar, é sou. Eu sou feliz, mas tenho um momento de raiva, de tristeza, né? De ansiedade, de frustração, inveja e tal, emoções. Mas o estado é construído, entende? Então o estado de felicidade não é algo tão volátil assim, é uma coisa que vai sendo construída ao longo da vida. Então isso que é interessante. Então, quando você fala assim, até me dá uma esperança de trazer isso para quem está nos ouvindo, porque é algo possível de ser alcançado. Sem dúvida, é algo possível de ser alcançado. A felicidade, ela é treinada. Isso é uma coisa tão linda de entender e de poder falar para as pessoas. Ela é treinável. Ou seja, não é todo mundo que vai nascer achando que a vida é linda, maravilhosa. E tem gente que tem um grande otimismo e positividade para as coisas, já nasce assim e tal, né? Maravilha. Mas e quem não tem? E aí, isso não é possível de ser modificado? Primeiro que a gente tem que entender que existe esse grupo todo importante de emoções, que a gente consideraria alguns, entre aspas, que são mais negativas, outros positivas, mas de fato não há isso. Elas são importantes, essa pluralidade de emoções. E depois, então a pessoa não vai viver o tempo inteiro com alegria. Não é isso, não se trata disso, né? Mas se trata sim de encaixar coisas na sua vida, trazer elementos para a sua vida de significância, que ela se sinta feliz. E isso é treinável. As emoções, inclusive, são treináveis. O acesso a isso, ao reconhecimento das emoções e da prática é uma coisa treinável. Por isso que é tão importante, por isso que as pessoas precisam entender disso mesmo. E outra coisa, né, Thais, ninguém vai cuidar da sua saúde física se não tiver com motivação de viver. Então, por isso que as coisas elas precisam caminhar juntas. Por que uma pessoa vai deixar de fumar, de beber, de fazer uso abusivo de medicamentos se a vida está um horror, né? Se ela não está encontrando propósito nenhum na vida, significado? Então,
precisa muito trabalhar essa dimensão, assim, esse cuidado realmente da felicidade. E aqui vocês fazem muito detox, né? De tabagismo, né? De medicação. Sim, sim. Fazemos, sim. Sim, não, eu acho interessante porque você sabe que eu tenho um transtorno de humor e há muitos anos já estou estável, mas quando a gente está deprê, na onda, né, assim, da depressão, é muito desafiador você querer cuidar de você. Sim. É um esforço muito grande. Muito grande. E você começa a olhar as pessoas ao seu redor e você começa a achar que, nossa, todo mundo consegue menos eu. Então eu acho legal você falar dessa necessidade da gente estar bem para se cuidar. Muito bom. Que importante a tua abertura para isso, né? Para a gente poder entender e se identificar com isso, né? E assim, sem dúvida, às vezes quando a pessoa está com depressão, é diferente do que eu tô com uma infecção no pé. Vamos dizer assim, né? Minha cognição está perfeita para eu ir lá poder tratar objetivamente e melhorar aquela infecção. Agora, quando é o próprio cérebro que está adoecido, né? Como é que o cérebro vai ser tratado, entende? Por isso que é desafiador e por isso que a gente precisa de um apoio nesse momento também, né? Por isso que a gente precisa de um olhar de pessoas em quem confiar, de uma rede, para que possa fazer com que esse tratamento todo, esse olhar curativo aconteça de uma maneira mais assertiva. Então isso é importantíssimo que tu tragas, né? E realmente aí nesses momentos a gente poder usufruir de outras dimensões, né? Na dimensão do físico, do intelecto, né? Então existem várias teorias da felicidade. Uma das que eu gosto bastante é do modelo Spire, né, do Dr. Tal Ben-Shahar. Ele fala que, então, primeiro tem um aspecto da espiritualidade, que está relacionado com a atenção plena, ou seja, com a conexão, né? Sim. A conexão. A mente distraída, de uma forma geral, não é uma mente feliz, tá? Não é uma mente com contentamento, ok? Então, a conexão é um elemento importante. O propósito é um elemento importante de se dar conta do que eu estou fazendo aqui e de buscar isso, né? Os dons, os talentos, né? Depois tem a parte do físico que nós falamos antes, importantíssimo. Então, eu estou me sentindo muito deprimido, mas daqui a pouco uma caminhada de 20 minutos já vai melhorar toda a parte de bioquímica. Então, é algo objetivo a se fazer, tá no tratamento aí junto, né? Sim. Sim, é recomendado, né? Assim, muito. Meu psiquiatra fala sempre, ginástica. Extremamente recomendado. E sono. Muito bom, importantíssimo, isso mesmo, Thais. Porque quando a gente está fazendo lá, se for uma caminhada ao ar livre, então no Green Exercise, melhor ainda, né? A gente tem, em 20 minutos de caminhada, a gente aumenta já o fluxo sanguíneo cerebral como nenhuma outra medicação faz, né? Então, jura? Sim. Então, assim, não estou dizendo que o medicamento seja ruim, às vezes ele é super necessário, muito importante, mas não faz o que o exercício faz. Então a gente precisa desse adicional. E quando a pessoa consegue quebrar aquela rotina, mesmo que numa maneira ela está com muita dificuldade de começar alguma coisa, mas ela vai fazendo um pouquinho por dia, ela já quebra, então já tem esse feedback dizendo que é possível, né? A gente já coloca em prática uma coisa que era um plano, então isso é muito importante também, né? Então essas dimensões elas são treináveis, porque a gente tem a dimensão do intelecto em si, né? Que é sempre a pessoa poder estar buscando coisas novas, coisas que façam sentido para elas, aprendendo, ouvindo podcasts que sejam significativos, né? Lendo, se conectando com o long life learning. Isso é muito interessante. E aí tem o aspecto relacionado aos relacionamentos em si, né? Relação comigo mesmo e relação com os demais. Esse aspecto extremamente estudado. Coorte de Harvard de 75 anos de segmento, né, num grupo significativo de pessoas, mostra que o aspecto de relacionamento é o mais relevante de todos, até hoje estudado, para longevidade e para felicidade. Então, olha que importante isso, tá? Nossa. Em ter com quem contar. Não estou falando estar casado ou não, isso não era a questão. Estar casado com alguém que se goste, que se confie, que tenha cumplicidade, que possa ser você mesmo, né? Possa expressar suas vulnerabilidades, entende? Então, esse fator de relacionamento, de amizade, de verdade,
pertencimento a um grupo, ele é muito, muito importante, não pode ser negligenciado. Não, é verdade. A solidão mexe muito com a nossa saúde mental. Exatamente. Então, assim, claro, você saber se autorregular é importante, mas eu vejo que a solidão, assim, ela te leva para um lugar de muito desamparo. Isso. Então, eu acho importante. É verdade. Você passou por um assalto a banco. Que mudou o seu propósito, na verdade não mudou, mas você descobriu o seu propósito de vida nesse momento. Você pode compartilhar um pouco como foi essa descoberta? Pois é, que coisa, né, gente? Às vezes tem alguns estupins, algumas coisas que acontecem na nossa vida que são marcantes, né? Esse foi um. Eu já tinha, obviamente, dentro da faculdade de medicina, atendido muito em comunidades violentas, às vezes tinha que parar atendimento em casa para poder, porque tinha tido tiroteio, brigas de coisas, isso já tinha passado. Mas esse momento do assalto, onde os assaltantes saíram do banco, enfim, tinham atirado, e por sorte não pegou em ninguém, mas foi uma coisa que foi tão tocante para mim. Eu não fazia muito que eu tinha voltado da Índia, enfim, e tinha visto uma maneira das pessoas se relacionarem que tinha me chamado muito a atenção. E aí eu chego e tinha esse contraste, assim, né? Eu tinha estado com pessoas muito tranquilas, pacíficas e, enfim. E aí eu penso, o que há com esse ser humano, né? Onde é que a gente está errando enquanto sociedade? O que existe na cabeça dessa pessoa para dizer se eu vou matar alguém ou não vai fazer diferença, né? Como é que está o nível? Por que existe a violência, né? Que é um sintoma, na verdade, né? Ela é aquilo que a gente enxerga. Mas por que tanta infelicidade assim, né? Claro que tem os fatores sociais, obviamente, tem várias setinhas para isso, mas tem também uma maneira que é a maneira de ver a vida, né? Do valor da vida em si. E aí isso passa por uma esfera tão subjetiva, né? Além dos aspectos objetivos que são importantes nisso, mas tem um aspecto tão subjetivo. E aí eu já tinha ficado assim, bastante pensativa na questão da meditação. Como é que a gente traz um modelo que seja mais universal, né, para as pessoas, que não seja religioso, mas que seja universal? Como é que as pessoas podem ter acesso à sua conexão? E então, com isso, aumentar o seu nível de percepção de vida e de bem-estar. E aí, eu saí daquela situação e literalmente fui para casa e fiquei pesquisando, sabe? Foi o meu momento, meu lado bem técnico. Eu disse assim, não é possível. Aí comecei a encontrar alguns trabalhos lá em Detroit, nos Estados Unidos, que tinham feito já trabalho de meditação nas escolas e tinha reduzido violência, né, por aumento de bem-estar. E eu comecei a ler tudo, e estava muito bem descrito toda a comunidade, o que aconteceu com as crianças, com os adolescentes e tal, isso em 2007. Mas era muito recente, mal se falava sobre isso, tá, Thaís? Eram pouquíssimas as publicações que tinham. E eu li aquilo dia e noite e fui atrás de tudo que eu conseguia de documentos para compreender aquilo. Até que chega a um certo ponto que eu já estava encantada, assim, internamente, com aquela potencialidade daquela ferramenta. E eu disse, vamos lá, vamos ter coragem. E eu sempre vivi, então, como eu falei, nesse ambiente aqui, que aqui no Cura a gente consegue abraçar realmente, cuidar de cada pessoa de uma maneira bem única, né? Assim, vendo as suas necessidades e ajuda a fazer essas transformações de bem-estar. Mas como é que a gente levava isso, então, de uma maneira mais simples e para muito mais gente, né? Eu sempre tive esse olhar do social bem forte, assim, também dentro de mim. Eu disse, vamos lá. Aí conversei com a escola ali, onde eu estudei, assim, durante a vida toda e tal, durante o primeiro grau, enfim. E aí eles disseram, bom, estranho, meditação, escola, isso nunca se falava, né? Isso era uma coisa assim, esquisita de falar na época. Eu disse, podemos fazer essa alternativa? Podemos, Mariela, só porque a gente te conhece e tal. Aí eu fui indo todos os dias, 15 minutos, tal, de manhã. E aí passam 3 semanas, a professora me diz, Mariela, quero falar contigo. Eu disse, sim. O que foi? Com bastante expectativa. Ela disse assim, olha só, eles estão muito mais calmos, lidando com muito mais respeito um com o outro, e a gente acabou de fazer as provas e eles foram melhores do que a gente estava imaginando e tal. Nossa. Porque eles se concentraram, mas eu disse, uau, então vamos lá. E a professora do lado quer também. Bom, Thaís, aí foi, a história é longa, mas aí foi disseminando e hoje a gente está em todos os estados do Brasil e tudo.
Todos os estados do Brasil. Em todos os estados do Brasil tem pelo menos uma escola. E aí a gente tem muitos voluntários, né? Lógico, que são as pessoas que nos ajudam a realmente concretizar isso, os professores, a gente tem um treinamento. Bom, são 18 anos, então a gente evoluiu bastante, assim, todos. Eu escrevo exercícios que ajudem na questão da inteligência com compaixão. Sempre essa questão de afeto, né? Da questão de raciocínio e tudo, mas do afeto junto, sempre, né? Do olhar para o outro. Não, assim que eu cheguei aqui, eu me deparei com a cena. Vários colchões na piscina coberta, né? Sim. Luzes apagadas, as pessoas de roupa normal, em cima dos colchões, né? Na água flutuando. E uma pessoa tocando flauta. Eu falei, meu Deus do céu, nunca vi uma situação assim. Ah, que legal, olha só. O que essa experiência passa para as pessoas? Isso é uma das experiências assim, que ajuda realmente a poder diminuir aquele estado de alerta, né? Eu digo, desplugar um pouquinho do estado que muitas vezes as pessoas se encontram, que é um estado reativo, né? De alerta, e poder receber um acolhimento, receber de verdade essa sensação que a vida na maior parte das vezes, segura, né? Existem os momentos pontuais que nos tiram dessa segurança, mas então voltar a uma sensação de segurança. E a música também, ela tem uma importância muito grande, né, que vai além do intelecto para a nossa saúde, né? Outro dia eu ouvi de uma musicista falando isso, né, que a música chega em lugares onde nada mais entra. Então eu achei aquilo tão interessante, profundo. Né? Profundo. Eu achei aquilo ali de uma beleza. E eu acho que é isso. Então, associadamente com a arte e essa possibilidade de relaxar, de estar sendo acolhida, eu acho que é uma coisa muito importante. As pessoas vivem... Até a nossa estrutura cerebral acaba mudando, né? Se ela está constantemente em estresse. E ela está sempre pronta para responder coisas, né? A amígdala está ali muito ativada. Então, o caminho da saúde, ele é um caminho inverso, assim, né? Ele é um caminho de, quando a gente já faz esse acolhimento e diz, tá tudo bem, eu posso relaxar, aí eu posso verdadeiramente olhar para os demais aspectos da minha saúde, né? As pessoas, então, você acha que a meditação, ela ajuda mais a autorregulação? Sim. E ensina novas emoções? Será que eu posso falar que novas emoções se ensinam? Interessante. Eu acho que pode ser dito, porque é o seguinte, na autorregulação, de fato, primeiro ela está percebendo a emoção que está presente nela, né? Então isso é uma das coisas, reconhecimento da emoção, porque a violência, ela parte da impulsividade. Então, se sentiu alguma coisa e a pessoa reagiu. Então, quando se aumenta esse estado de percepção, quando a gente vai destrinchar a violência, isso diminui a violência, porque ela começa a reconhecer e ela tem a possibilidade de se comunicar melhor com aquilo que está sentindo e com os demais também. E então, as vias de emoção que tu perguntavas, elas são vias que podem ser construídas, tá? Então, na medida que a pessoa vai treinando uma atenção plena todos os dias, ela vai aumentando a possibilidade de resiliência dela, né? Essa abertura interna aqui para esse espaço de bem-estar, eu digo assim, isso vai sendo construído. Por mais, às vezes, difícil que esteja a realidade à volta, por mais violenta que seja o meio que ela viva, se ela treinar isso, ela consegue aumentar suas habilidades de lidar diferentemente com as coisas que vão passando no seu redor. Então, sim, e além disso, efetivamente a gente pode evocar mais emoções que a gente deseja, como a gratidão, por exemplo, que é, no final das contas, a gente tende a achar que a gratidão é só no final, né? Quando a gente coloca no meio do processo daquilo que está sendo vivido, essa emoção, as coisas mudam. É um dos elementos importantes da felicidade também, dessa construção de felicidade. Então, sem dúvida, a gente pode educar isso e treinar, é muito legal isso. Muito bom. Vocês trabalham com 5 pilares aqui, me corrige se eu estiver errada. Água, alimento, movimento, relaxamento e equilíbrio. Isso. Qual deles a vida moderna mais atrapalha? Ou são todos? Boa pergunta, eu acho que são todos, tá? Mas assim, eu acho que é o equilíbrio. Eu diria que o equilíbrio ele conversa com todos os outros pilares também, né? O equilíbrio, ele fala do jeito que a gente
colocam o nosso tempo de vida em prática, né? Que a gente se relaciona com a nossa energia vital, que a gente distribui o tempo que a gente vai dormir, que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer a nossa atividade de lazer, de exercício, de alimento. O equilíbrio vai falar entre o equilíbrio bioquímico, o estado interno nosso de saúde, e o estado externo. Então, um descompasso às vezes muito grande, a pessoa querer ser algo que não é, né? Ficar se comparando o tempo inteiro. Comparação é uma porta de entrada de depressão, né? Impressionante, né? Então, isso tem que ter muito cuidado hoje com rede social. Então, como é que é o meu biotipo? Como é que é o equilíbrio verdadeiramente da minha saúde, né? Esse respeito ao meu jeito de ser, à minha autenticidade na vida, né? No trabalho, né? Nas vocações. No né? trabalho acontece muito a Acontece comparação. muito essa comparação. Acho que tu vês isso bastante, né? Bastante. Então, como é que eu entrego essa minha potencialidade de vida de uma maneira harmônica e satisfatória e genuína, entende? Então, eu acho que esse pilar aí, ele é muito chave hoje. Ele está bem sob ameaça hoje, mas é interessante que também quando a gente bota atenção nele, o restante todo ele acompanha, né? É muito legal, assim, que dá para ver essa diferença. Eu acho que talvez fosse uma dica de primeiro caminho para as pessoas entrarem mais, assim, em sintonia consigo mesmo, é buscar o equilíbrio. É buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio aí, vamos falar, tentar dizer de uma maneira bem prática, assim, Thaís. A gente gosta muito de uma agenda de saúde. Então vamos lá, gente, antes da agenda do trabalho, Tá. Eu sei que quem está me ouvindo que é mais o workaholic, tu vai pensando, não é possível. Não, calma, primeiro a gente faz a agenda de saúde, tá? Tá. Então primeiro a gente começa a pensar qual é o tempo necessário para que eu durma e que seja suficiente, porque é diferente de uma pessoa para outra, né? Tem gente que vai ficar realmente bem com 7 horas, outras 9 horas de sono. É verdade. Tá, né? Então, qual é o tempo? Então que horas eu preciso dormir e que horas eu preciso para acordar no horário, né? Então a gente já programa isso. Depois a gente reserva um tempo para o exercício físico. Tá ali. Onde é que vai acontecer? Vai acontecer na academia tal, com fulano de tal a tal hora. Isso aumenta a chance dele acontecer, tá? Diz que fica solto. A gente preserva a agenda, sabe? Reserva esse horário, protege aquilo para que aconteça de fato. A saúde, ela tá dentro de tempo e espaço, né? Então, que horas eu vou comer? Que dia que eu vou fazer? Vou fazer algum dia de jejum intermitente? Que horas de manhã? Que horas eu como? Então, tá organizado isso. Quando é que eu vou ter tempo para fazer um curso que eu adoro e que está sendo procrastinado e tal, mas aquilo ali é o que me enche também de alegria ou de satisfação, ou um hobby, né? Quando é que eu vou fazer minha aula de pintura ou de francês, sabe? Às vezes as pessoas postergam muito aquelas coisas que elas gostam, elas não se colocam na prioridade. Como é que a gente vai botar isso? Eu preciso ter a agenda de saúde contemplada, né? E aí, a questão de espiritualidade, é importante para mim espiritualidade ou não é? Se for, tô tendo tempo para isso? Tô tendo tempo de ir, enfim, na igreja, na sinagoga, ou rezar, ou ir na meditação, enfim, seja lá o que for. Sim, porque a espiritualidade não necessariamente está num lugar, ela está em você. Ela está, isso, e eu estou tendo tempo para fazer essa conexão, de encontrar isso em mim, se é dessa maneira que para mim é significativo, o tempo para estar com amigos, para estar com a família, ou para quem... Então a gente precisa olhar para isso. Tá visto essa agenda, a gente coloca o trabalho em si. Pode ter certeza que a produtividade vai ser outra, Thaís. É impressionante. Afeta a produtividade. Afeta a produtividade barbaramente, porque não adianta, a gente tem um limite, né? O estresse, ele é importante, ele precisa estar presente, mas ele não pode passar de um certo ponto, né? Para que a produtividade não seja prejudicada. Então, ter esse equilíbrio do restante das outras áreas é fundamental. A pessoa vai desempenhar o seu papel com muito mais tranquilidade, com mais satisfação, com mais felicidade. O resultado vai ser outro, né? Então, começa pela agenda de saúde, eu diria. Muito bom. Você convive com milhares de histórias aqui no Corotel. O que mais te impressiona sobre como as pessoas deixam de cuidar de si mesmas? O que você vê com muita frequência aqui? Eu acho que assim, as pessoas muitas vezes se colocam lá embaixo, né, na lista de prioridades. Elas veem tudo, elas veem o trabalho, elas se dedicam às vezes para cuidar de família, né, do entorno todo, mas se colocam lá para baixo.
E eu acho que elas vão se acostumando de uma maneira geral, não de uma zona de conforto que a gente fala, mas uma zona de desconforto mesmo, onde é ruim, mas elas acham que elas negam a potencialidade, elas negam outras maneiras, outras alternativas de viverem, né? Então, e às vezes estando dentro do meio é um pouco difícil, exige mais energia para poder fazer isso, existe mais necessidade de se colocar um reforço ali para que a pessoa faça esse salto. Então, por isso que momentos de sair, eles podem ser importantes nessa descompreensão e nessa enxergar as coisas de um outro olhar, né? Mas eu acho que as pessoas vão se anestesiando de uma maneira geral, em seus desconfortos, né? E vão usando, às vezes, de artifício para fazer de conta que aquilo não está acontecendo. Artifício pode ser, enfim, o vape, pode ser o cigarro, pode ser o álcool em excesso, pode ser medicamentos que vai se autoprescrevendo, né? Pode ser a fuga do binge eating na Netflix, né? O binge watching de Netflix, enfim, tantas coisas que às vezes estão relacionadas a prazer e que resolve instantaneamente só, mas não traz esse significado para a pessoa poder usufruir de uma vida com mais plenitude, com mais conexão, né? Então acho que vão se anestesiando e vivendo nessa zona desconfortável. Mas como que você vê a relação do prazer com a disciplina? Porque muita gente acha que tendo muita disciplina não se tem prazer. Interessante. A gente sabe que, eu acho que tem um equilíbrio, de novo, vou usar essa mesma palavra aí nisso, né? A disciplina ela é importante porque ela pode ser essa base, como eu falei, a nossa vida ela acontece em um tempo e espaço. Então, se eu simplesmente não colocar nada protegido para que aquilo aconteça, né, atividades que possam ser boas para mim, satisfatórias, prazerosas, inclusive, elas não vão acontecer. Então, acho que tem que ter essa integração harmônica de disciplina, mas com o prazer. Há muito mais chance de que a vida seja mais satisfatória e mais prazerosa quando as atividades que eu gosto estejam passíveis de acontecerem de fato e não fiquem só no plano. Então eu acho que tem um equilíbrio muito legal de disciplina com satisfação. E lembrar que o prazer não é que esteja errado, que seja ruim sentir, nada disso, é maravilhoso. Mas ele às vezes, dependendo do prazer, pode ser só uma falsa ideia de que a pessoa vai realmente se sentir com mais plenitude, porque normalmente não é, né? Quando eu estou falando de adições, por exemplo, né, o doce ou isso, aquilo, são interfúgios ali, né? São coisas que podem trazer realmente um alívio imediato, mas não dá aquele significado, né, maior de que as pessoas procuram, que seria esse estado de felicidade, esse estado construído, que tem a ver com percepção diferente da existência e tal. Então eu acho que elas combinam, não acho que elas sejam divergentes, a disciplina e o prazer, né? Quando a gente coloca equilíbrio nisso, acho que elas andam juntas. Que não, é bom ouvir isso, porque às vezes as pessoas elas vão muito contra a disciplina porque acham que vai ser uma vida sofrida. Eu acho que esse pensamento tem quando existe o que a gente chama de baixa flexibilidade cognitiva, que seria o 880, né? Quando é tudo, não, saiu do coisa, eu nunca mais vou comer um doce na minha vida, né? Então agora, puxa, aquilo passa a ser punitivo. E aí a pessoa acaba realmente sofrendo com aquilo, né? Sim. Então, novamente, a questão do equilíbrio aí, ela é uma palavrinha que resolve grande parte das coisas. Tô vendo. Então, pode estar junto, pode, né? Deve, desde que seja de uma maneira harmônica ali, né? Então, não precisa se fazer. Esse caminho do meio, ele é super importante. Esse caminho do meio, realmente, eu tive fazendo recentemente um estudo grande sobre o tema do equilíbrio.
como ferramenta de estudo de vida, de melhora de vida. Apresentei uma aula magna sobre isso no congresso, e quanto os pensadores antigos, os filósofos já traziam essa importância do equilíbrio, né? E quanto a gente esqueceu desse fator tão importante e tão chave. Eu acho que ele é uma chave bem grande aí para quem está buscando uma vida com mais felicidade mesmo, né? Nossa. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra? Bom, me encontra no @doutora Mariela Silveira, e também na @Curotel e @Mente Viva. Acho que poderiam ser as 3 ali. Que é a ONG. Que é a ONG. Eu não sou uma pessoa de passar tudo tão instantaneamente, até porque isso faz parte da minha filosofia, que a pessoa tem que colocar no momento que esteja bem, mas não precisa estar o tempo inteiro, acho, né? Cada um vai ter a sua maneira de se relacionar, mas para mim, mais saudavelmente é isso. Mas coloco bastante conteúdos lá também e compartilho, gosto de ouvir o que as pessoas falam, vai ser uma satisfação poder trocar mais. Então, a minha pessoal, a do CUR e a da ONG, que é a Mente Viva. Tá? Se alguém quiser se voluntariar, fazer trabalhos conosco, a gente sempre precisa. É uma rede que está grande, estamos com 485 mil crianças e adolescentes fazendo. Então, é muita gente e temos muitos pedidos, mesmo no final do ano, agora acaba sempre aparecendo mais escolas e tudo. É um trabalho voluntário, é gratuito, então a gente precisa sempre de ajuda, né? Então é bem-vindo. Quem se sentiu com vontade de se conectar, vai ser uma alegria. As minhas redes vocês já sabem, @ThaisRoque, e a gente está sempre lá no Instagram falando sobre o podcast e outros temas da vida. Agora eu quero te pedir um favor, se você gostou desse papo, se você está gostando, ainda não acabou, hein, gente? Compartilha com um amigo que você acha que precisa de mais equilíbrio, que precisa encontrar e construir a felicidade, que está nessa jornada de encontrar o próprio caminho pessoal. É muito importante para a gente que vocês compartilhem, que vocês sigam o podcast. Não custa nada para vocês e para a gente muda muito. Faz com que o podcast chegue a mais pessoas. Mariela, as pessoas ultimamente têm se falado muito de burnout pelo colapso que isso gera no corpo. Existem sinais que a gente pode ver antes, assim, vai dar ruim? Existem sinais, sim. Nessa jornada, né? Não é do dia para a noite que a pessoa fica com burnout. Então, o burnout, ele normalmente já se estabelece. Existem 2 teorias que falam de fases diferentes do estresse, né? Mas, via de regra, há um momento de estresse mais agudo, então que a pessoa vivenciou alguma coisa que ela precisa lidar com aquilo, então a nossa bioquímica altera toda, eixo, hipotálamo, hipófise, suprarrenal. Depois um estresse mais crônico e depois uma fase onde a gente entra em exaustão, que seria esse burnout. Pelo conceito do burnout, ele está ligado também sempre à questão de workaholismo junto, né? Enfim, inclusive foi o nosso psicólogo que fez a tradução da escola de workaholismo aqui para o Brasil. Então é um assunto que a gente gosta bastante de entender. E nessa fase de burnout, ou na fase que antecede ao burnout, a gente já teve várias sinalizações. Então, primeiro, o corpo começou a ficar realmente mais cansado, né? Teve um momento ele fica cansado durante o dia e tem insônia durante a noite, normalmente, né? Então, isso é uma das coisas que acontece como um mecanismo de defesa, para dizer o seguinte, não estou dormindo durante a noite, porque estou com muitas coisas na cabeça, mas isso não é suficiente para mim e durante o dia eu vou apresentar cansaço justamente para tentar diminuir as atividades que eu tenho, né? Então o corpo vai lançando mão de vários avisos o tempo inteiro, e muitas vezes a pessoa não está percebendo ou está negligenciando, né? Fazendo de conta que ela não está vendo aquilo. Mas outras alterações seriam alterações de pele, né? Pode acontecer dermatites nesse momento, queda de cabelo, de fâneros, tá? Enfim, a história é longa, mas são todos mecanismos de estresse biológico que é bem interessante, assim, que acontece. Depois tem as questões também de gástricas intestinais, né? Há uma alteração quando a pessoa não está relaxada, desde a saliva, menos produção de saliva na boca. Então ela vai ter mais alterações de gastrite, constipação ou alternância de hábito intestinal com diarreia, tá?
nada disso é prioritário no momento de estresse, né? Então, o corpo vai alterando o pH e aí vai. Então, dores musculares, muitas vezes a pessoa tem dores musculares, pontos de tensão, pontos gatilhos, cefaleia, enxaquecas crônicas, tá? Então, várias vezes, vários sinais que estão relacionados a isso. E muitas vezes a pessoa realmente estava sentindo, mas fez de conta que nada estava. Eu nunca vi, até hoje, uma pessoa com burnout sem sinais físicos, tá? Nunca vi. E também pode ter taquicardia, alteração de pressão arterial, olha, é bem grande a coisa. Há uma alteração no marcador, que é de variabilidade cardíaca, bem significativo no estresse, e que ele está relacionado com a aparição de doenças crônicas. Agora, o inverso é verdadeiro também, né? Quando a gente corrige isso, todos esses marcadores melhoram. Quando eu corrijo o estresse, né? Então, é uma via de mão dupla, mas são muitos sinalizadores. De uma forma geral, a pessoa sai toda do seu eixo e ela fica mais suscetível mesmo a alteração de peso também pode acontecer, por causa do cortisol, da resistência insulínica, né? Então, principalmente em cintura abdominal, é o estresse, é a gordura do estresse, né? Então, é interessante. E normalmente ela já foi recebendo esses sinalizadores. Então, quanto antes se puder ver, às vezes se evita uma situação extrema mesmo, né, de estresse, que em determinados momentos até fica mais, mais penoso para reverter. É possível, obviamente, super possível, mas requer um pouco mais. Se ela enxergar isso mais cedo, às vezes ela não tem que passar por tanto sofrimento, né? A gente conheceu uma pessoa aqui que ele vem 15 dias, uma vez por ano, para se reconectar. Meu namorado estava me contando. E isso, eu pensei o quanto isso deve ajudar emocionalmente a vida de um empreendedor, por exemplo. Né? Porque dizem aquelas coisas que empreendedor não tira férias, mas eu vi vocês se adaptam muito à agenda da pessoa. Sim. Então, por exemplo, teve um dia que eu tive que fazer reunião, eu avisei o pessoal sobre o meu cronograma e ela falou, não tem problema nenhum, a gente adapta. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa pode vir até para cá, trabalhar num ritmo mais leve, mas se cuidar, né? Pode, com certeza. E principalmente depois da pandemia, a gente teve bastante disso, das pessoas podendo fazer aqui o seu segundo lar, enfim, algumas pessoas ficando com uma estrada bem comprida, outras menos tempo, mas organizando essa questão de home office mesmo. Então, tendo lá um tempo para fazer o seu trabalho, e aí tendo outro tempo de estar offline, né, de estar realmente conectada consigo, na atividade, no autocuidado, no exercício, nas consultas médicas, nutricionais, enfim, psicológicas, mas isso é importante, essa saída é importante, o elemento claro que aqui é absolutamente, sou suspeita para falar, mas é especial porque é o olhar profundo de saúde mesmo, mas o fato da gente poder sair para um outro lugar já ajuda demais, né? Porque o nosso nível de atenção quando a gente está num lugar, ele traz o elemento da surpresa junto. Isso é muito legal, Thaís, porque o elemento da surpresa, ele te traz para aqui agora, ele te traz para o presente. E toda vez que eu tenho uma mente mais presente, eu tenho uma mente com mais satisfação, né? Então, por isso a importância das viagens. Agora está se falando que na Finlândia se prescreve, agora o médico prescreve a viagem, porque tem esse poder, né, de trazer a pessoa para um estado de conexão que é diferenciado. Então, e quando a gente consegue fazer isso e olhando para a saúde de uma maneira aprofundada, puxa, isso tem um resultado mais duradouro mesmo, né? Então, como você imagina o mundo daqui a 100 anos? Uau! Essa pergunta é interessante, né? Eu tenho estudado muito a questão de tecnologias, de health tech, de wellness tech e das tendências, né? Então, eu acho que daqui 100 anos, que é bastante tempo para frente, eu acho que as pessoas a gente vai ter soluções de várias doenças que hoje a gente tem um grande sofrimento por elas, das doenças principalmente relacionadas com o sistema nervoso central, demências, Parkinson, Alzheimer. Também a gente vai ter uma solução grande dos cânceres, né? A obesidade definitivamente não vai mais haver, não só pela questão farmacológica, mas também pela questão neurológica, de física, né? De se conseguir tratar as zonas do cérebro relacionadas à compulsão, enfim. Acho que vai se ter um avanço também nas questões aditivas, uma melhora aí na questão de tratamentos, mas
E acho que a gente vai estar, então, fazendo... daqui 100 anos acho que já vai estar mais resolvido. Daqui 50 anos talvez a gente tenha ainda uma grande dificuldade na questão de disponibilizar as coisas para todas as camadas da sociedade. Acho que em 100 anos isso já está bem mais equalizado, né, de que esses avanços permeiem a todos. E acho que a gente vai ter um grande desafio também, que é o desafio do relacionamento. Né? Porque a gente vai ter os robôs na nossa volta, a gente vai ter um novo tipo de relacionamento de fato com a internet das coisas, com os eletrônicos. Então, acho que o lado humano, aliás, nunca teve tanta necessidade do ser humano na história da vida na Terra, do ser humano entregar o seu melhor agora, né? Desde que a inteligência artificial está disponível para todos, não é a época da inteligência artificial no meu ponto de vista, é o momento do ser humano, mais do que nunca. Porque a gente que vai manejar nisso tudo com a ética, com os nossos valores, com a nossa capacidade de compaixão, né? Então eu vejo um futuro muito bárbaro, maravilhoso, excelente, mas com desafios também. Acho que vão ter pessoas migrando para comunidades completamente offline, por sua vez, completamente, e cidades offline. Eu acho uma coisa meio maluca, mas vai haver isso, no meu ponto de vista, pelo que a gente vê, para justamente buscar a conexão verdadeira. Muito bom. O que é sucesso para você? Sucesso, eu acho que é a primeira vez que me perguntam isso, mas acho que sucesso é estar com as necessidades básicas, né, humanas, de saúde física, de acesso ao alimento, à água, à moradia adequadas, e a pessoa usufruindo de felicidade na sua vida, entendendo que o seu papel existencial está acontecendo, que ela está contribuindo com o mundo, e conseguindo, eu falei bem básico, né, mas assim, tendo recursos financeiros que são importantíssimos para o básico, para a sua vitalidade, né, acontecer, mas também usufruindo fundamentalmente de muita felicidade. Isso pode ser em níveis diferentes, né? Cada pessoa tem um tipo de ambição diferente, mas eu acho que verdadeiramente o sucesso acontece quando a pessoa tem saúde e tem felicidade, e ela pode fazer as coisas que ela deseja, né? Às vezes, acho que o desejo, a ambição, ela é importante, ela pode nos mover, mas a gente precisa lembrar do que realmente nos deixa satisfeitos com relação à vida. Atendo muita gente eu tenho a possibilidade aqui no CUR, Thaís, desculpa, só fazendo lá dentro, claro, de atender pessoas com altíssimo poder aquisitivo, que não sabe mais até onde vai colocar o dinheiro, tem dinheiro para as próximas 3 gerações e tal. E atendo as pessoas, por outro lado, às vezes nas comunidades paupérrimas, sabe? E tem muito a ver, quando a gente vai atender ser humano, a gente está vendo vida, né? Então, às vezes eu vejo pessoas nessa área muito infelizes, eu vejo pessoas infelizes nos 2 extremos e vejo pessoas felizes nos 2 extremos, entende? Então, esse equilíbrio de como eu vou gerir o meu dinheiro em prol daquilo que realmente seja significativo para mim. Não adianta eu ter todas as casas e não usufruir de poder ir para a praia e caminhar na areia, respirar livremente, né? Nadar no mar, entende? Fazer aquilo que é satisfatório. Então, acho que o sucesso passa pela saúde e felicidade, aplicando seus recursos de uma maneira bem harmônica. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. É assim: toda estrada tem o seu erro. Todo mundo já passou por algum erro que, no final das contas, foi bom. Você fala, poxa, eu acho que me ensinou mais do que um MBA me ensinaria. Qual erro na sua trajetória que hoje você agradece por ter acontecido? Acho que foram muitos, eu não diria nem que foi um, acho que foram vários pneus furados ao longo da vida. Mas talvez um deles eu entrei na psiquiatria em determinado momento, né, da minha formação, e na psiquiatria
era o extremo oposto daquilo que hoje eu trabalho, era a doença mental pura, né? Era a doença mental, era a imobilização da pessoa, medicamento e o tratamento da doença mental de uma maneira muito extrema, que às vezes eu entendo que seja necessário, mas aquilo tudo gritou muito comigo. E eu abandonei a psiquiatria depois de um ano de residência e fui buscar a saúde mental, fui tentar ver o que acontecia lá na prevenção. Então eu acho que esse foi uma experiência difícil, mas que foi necessária ter passado. Foi um pneu furado que no final das contas me incentivou também muito a ir atrás da verdadeira saúde mental e ajudar na prevenção, né, para a gente não chegar em determinados extremos. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Uau, vamos ver. Um livro, podia dizer muitos, me veio agora, podia dizer muitos mesmo, adoro livros. Me veio o das 7 leis do Deepak Chopra, antigo, mas me veio ele. Eu gosto muito de um filme que é As Aventuras de Pi, que ele, inclusive o livro original é do Moacir Scliar, né? Enfim, a história original vem do Moacir Scliar. E documentário, gosto bastante do documentário de Gandhi, da vida de Mahatma Gandhi. Muito boa dica. A gente chega ao fim da nossa carona, eu amei te entrevistar. Que bom, também, muito, muito. Trouxe, assim, um tema importantíssimo para os caroneiros. Que bom, que bom. Eu acho que vai ser um episódio que as pessoas vão ouvir mais de uma vez. Que legal, que legal. Estou à disposição aberta aqui também para a gente se conectar, né? Fazer isso que é tão importante na nossa vida e seguir nessa jornada que é uma experiência tão bacana. Então, e parabéns pelo programa que está sempre trazendo coisas tão ricas aí para todo mundo. Obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou, que a gente falou por aqui, estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Aê!